teve esses exames aqui na praça, tinha uma senhora que ela falou que tinha 12 anos que não fazia um exame. Eu fiquei assim assustada. Quando foi na terça-feira passada, eu encontrei com ela. E aí o resultado? Ela, minha filha, estou fazendo mais outro check-up. Mas aí eu não entrei em detalhes. Mas aí você percebe, né? A carência que as pessoas têm em tantas coisas, inclusive na saúde, para pequenos exames, que infelizmente é uma coisa que é complicado de se conseguir, como a gente já falou aqui. Mas no momento desse, como teve aí agora os mutirões, tirou essas pessoas de casa e que tiveram oportunidade para fazer esses exames, né? E a gente percebe a necessidade é grande. E outra coisa também, quando eu fiz o estágio no CAPS, foi uma coisa assim que eu percebi muito com as pessoas que já têm uma certa idade e que infelizmente hoje passa pela situação psicológica, pela falta do que fazer. E eu ficava pensando, né, por que não existe uma política pública para trabalhar com essas pessoas que infelizmente já chegou numa certa idade e que não tem mais emprego, mas existe ainda a necessidade de estar ativa, de fazer as coisas, porque elas começam a adoecer justamente pelo fato de se sentirem já inúteis, pelo fato de não ter dinheiro para pagar uma coisa simples que seja, porque infelizmente a cidade não tem políticas públicas voltadas para esse público que muitas vezes está em casa sem fazer nada, mas que quer estar na ativa. Então, assim, é uma coisa assim que eu fico pensando muito em trabalhar também com esse público que já tem uma certa idade, que está parado, que todo mundo acha que está bom, se aposentou, está ótimo. Mas não é verdade. A vida de muitos parada, ela começa a adoecer a partir dali, psicologicamente. Eu ouvia casos de pessoas com uma certa idade de falar em tirar a vida a todo tempo. E eu ficava pensando, meu Deus, como é que uma pessoa com a idade dessa pensando isso? Mas quando você vai ver, era a solidão, era a falta do que fazer, a mente parada. Infelizmente, isso acontece muito e que as pessoas cá fora não ficam sabendo. Uma das coisas que eu sempre falo aqui é da importância de 3 profissões. A nossa querida aqui falou sobre a parte odontológica, mas existem mais 3 profissões que eu acho que seriam essenciais por terem nos postos de saúde. Seria o psicólogo, né? Temos uma demanda muito elevada de pessoas com problemas de ordem emocional, o fisioterapeuta e o nutricionista. O nutricionista ia resolver meio mundo de doença, porque é pela boca que os problemas começam, né? Pelos dentes que não são tratados e pela alimentação que você não faz adequado. Porque assim, eu comer uma feijoada uma vez por mês, não vai me matar. Não vai elevar meu colesterol a níveis estratosféricos, né? Mas se eu faço disso um hábito constante, eu estou danificando o meu corpo e propiciando que esse corpo adoeça com uma estrutura de saúde que é essa que nós temos aí. Então, eu sempre falo para as pessoas que se a gente começa... Eu trabalho com pessoas com problemas na área previdenciária. Eu estive essa semana, segunda-feira, na Justiça Federal. Eu fui pedir por uma cliente para que fosse sentenciado o processo dela, que desde de maio eu já apresentei lá o pedido para sentenciamento. O processo está pronto para ser sentenciado. A resposta foi, eu tenho 1.390 processos na mesma condição. Então, eu não posso passar na frente desses processos, porque eles estão na mesma condição da sua. O que eu cheguei à conclusão? Nós não podemos adoecer. Nós precisamos cuidar da nossa saúde. Entendeu? A prevenção ainda é o melhor remédio. Você não demanda de estruturas, né, em termos públicos para cuidar da doença. A tal da regulação. Deu infarto, deu AVC, você vai precisar ficar dentro de um leito de hospital. E cadê essa estrutura? Ela não existe. Então, é muito melhor você cuidar no seu dia a dia. E para esse cuidado no dia a dia, na minha concepção, essas 3 estruturas. A nutrição, né? A conscientização de nutrição, a conscientização psicológica e a fisioterapia para recuperar antes que danifique na integralidade são imprescindíveis. Uma equipe multidisciplinar, né? Isso. E nós não temos. Eu tenho a depressão, não sei se vocês têm conhecimento, mas a depressão e a ansiedade, né, são hoje as maiores males, né? Exatamente. E atinge depois todos. da pandemia ainda piorou, né?
Atinge todos, atinge quem tem dinheiro, atinge quem não tem dinheiro, atinge homem, criança, todo mundo está suscetível. É assim, uma coisa que eu convivo com isso o tempo todo. O tempo inteiro eu recebo mensagem, que dia mesmo, pra eu não mentir. Sexta-feira eu recebi um telefonema de uma pessoa de Minas Gerais pedindo, ô Vânia, eu te liguei agora para te pedir um favor. O que foi? Ah, tu pode atender uma menina para mim, é adolescente, tá com 18 anos, ela pensou em suicídio, não sei o que. Mas é de graça, viu? Não, tá bom, tá tranquilo. Então, assim, é uma coisa assim que é muito, muito visível hoje. É os jovens depressivos, ansiosos. E que muitas vezes é justamente pelo esse tempo que está aí, sem ser ocupado com tantas outras coisas que poderia estar sendo ocupado. E aí, infelizmente, chega a esse ponto do adoecimento psicológico. Infelizmente. Eu estava falando dos vereadores e do nosso time, né? E não falei de Joia Assunção, né? Cida também. Que Cida, é comerciante, e Cida, né? Que é enfermeira. Ela ia participar conosco hoje, mas ela está com dor de cabeça muito forte. Aí não teve como vir. Cida Valadares, Joia Assunção e Érito, que é um músico, também é filho da terra, mas por necessidade trabalha em Salvador. Aí está aqui geralmente final de semana. Pronto, é só isso. Respondendo mais um tópico, né? Você falou nossos projetos, nossos planos, o que a gente pretende. A gente também pensa muito na infraestrutura da cidade. E uma das coisas que a gente vê aí a necessidade, essa via pública aí, o trânsito de Berimbau está muito difícil, está cada vez mais complicado. Está caótico. Então, a gente precisa de um plano que traga de volta um pouco da paz no trânsito e da ordem, né? E como a gente pode fazer isso? A gente tem várias coisas que a gente, como você disse, são pequenas, mas que podem dar um resultado enorme na cidade, para a população. A começar da rodoviária. Essa rodoviária aí, esse ponto ali para o ponto de embarque, não existe mais. Berimbau não comporta aquilo ali. Então, deve existir uma mudança, fazer-se uma rodoviária, um ponto de apoio para os ônibus intermunicipais, interestaduais. Na via, nós pensamos muito lá na via, na 101, para que dê vazão a esses transeuntes e não venha a atrapalhar tanto o trânsito dentro da cidade. A Getúlio Vargas ali, a gente sempre comenta nas nossas reuniões, aquilo ali poderia ser uma via só hoje em dia, poderia trazer para outra rua, a rua ali... A 7 de setembro? A saída? Almirante Barroso, né? A rua da Academia Milênio. Não, aquilo ali, eu venho falando isso, que o asfaltamento lá do Bado Gordo até, como é que se diz, esse colégio estadual novo que estão construindo, se houvesse o asfaltamento, né? Aquilo ali absurdamente. Exatamente. Então, assim, é preciso que haja uma política que pense... junto com isso, traria o que? As vias para caminhadas, as ciclovias, tudo. E outra coisa também que a gente acha muito importante através da Guarda Municipal, ter monitoramento com câmeras. O comércio de Berimbau hoje em dia é um risco enorme para quem para os próprios comerciantes em si. Hoje em dia, um comerciante não tem o sossego para fechar seu comércio e sair entrando no seu carro, porque o bandido ele está transitando livremente. Os postes estão apagados, as ruas, os becos, as vielas são escuros. Então, tudo isso passa pela administração. A gente precisa pensar na população dessa forma, de dar uma qualidade melhor para a população. O guarda municipal, ele pode trabalhar de uma forma com que venha realmente ajudar a polícia militar a coibir os delitos que vêm acontecendo, que são coisas pequenas, que dá para você monitorar. Mas se você não tem uma política voltada para isso, se os vereadores não estão ali para cobrar aquilo ali, a coisa não anda, não vai acontecer. Você vai estar sempre
Por isso que a gente fala, a gente precisa mudar um pouco. Vamos dar a vez ao novo. Vamos trazer pessoas técnicas para trabalhar. Não é só dizer, eu vou ser candidato a vereador. Por que você quer ser candidato a vereador? O que é ser um vereador? Para que serve? Qual a sua qualificação para você? O que você vai buscar o quê? Qual a bandeira que você vai levantar? Porque hoje em dia está muito fácil. Eu gosto de uma festa, eu gosto do oba-oba, eu estou ali, eu vou ser candidato a vereador porque eu tenho muito amigo. Eu vou ser votada porque eu tenho muito amigo, mas você vai fazer o quê? Qual a sua técnica? Então a gente precisa pensar um pouquinho mais nisso. E aí que vem de volta aquele trabalho de conscientização para que é um vereador. Olha só, aqui nós estamos... Vocês falaram aí de deputados, né? Sim. É porque é o seguinte, a Getúlio Vargas é a BA, é do governo estadual. Quem faz a reforma aqui é o governo estadual. Tem aqui as BR, que é federal. No caso, a cultura, tem Lei Paulo Gustavo, federal. Ou seja, são muita coisa que depende do deputado. Então, a cobrança, que vocês como grupo, eu estou em grupo unido, você tem condição de cobrar. E já começamos. É isso, porque aqui teve 300 deputados votados aqui. Cadê eles? Agora, dia 22 de setembro, um deles virá aqui até. Vocês até estão convidados para participar se quiserem. E nós vamos trazer, já marcamos esse encontro, é um bate-papo, na verdade, deles com a população e os vereadores, para que eles escutem as demandas da cidade, porque a gente realmente já começou a cobrar. Porque é preciso, né? Como a Eva disse, não basta vir só aqui buscar o voto, ele tem que dar o retorno. E qual é o retorno? Ele trabalhando pela cidade também, né? E só complementando, fala, vocês só descobriram isso agora? Não, mas a gente está vivendo a política mais próximo agora. Então, essas cobranças podem ter certeza que virão mais fortes cada vez mais por parte do nosso grupo. Porque, assim, sempre foi um desejo, né? Politicamente, eu sempre pensei nisso. Mas, por evitar estar em política, né, ativamente, a gente vai deixando as coisas acontecerem. Às vezes você tem a oportunidade de fazer essa busca, essa mudança, e você se acomoda, porque vem a exposição, vem a cobrança, vem a questão de você... por que vocês estão nisso? Eu escuto muito isso, né? Por que vocês estão envolvidos em política? Para quê? Muda o que na sua vida? Você não precisa disso. Você não precisa disso, você tem seu trabalho, você não vive disso. Mas sim, a gente não vive financeiramente da política enquanto nós pessoas, né? Cada um tem sua profissão, cada um faz seu trabalho. Mas, e o nosso voto? A gente cobra como? Né? E como a gente cobra uma cidade melhor se a gente também não participa dela, né? Da política da cidade, da política estadual, né? Federal. Então, assim, essa conscientização, intimamente, eu sempre tive essa vontade de cobrar. Não colocava em prática justamente por não ter um grupo formado, porque eu entendo também que política se faz em grupo, com pensamento, né? No mesmo propósito, que é o que faz hoje do grupo do PL um grupo sólido, é justamente essa união. Os meninos estão sempre juntos, eles não participam, não querem participar de nada sozinhos. Eles querem fazer reunião em grupo. A gente fala, não, mas a gente marca, eu acompanho. Um só, em uma localidade que vocês tenham mais interesse. Não, vamos todo mundo, se não se identificar comigo, se identifica com outro. Então, assim, é uma política realmente de grupo que a gente quer fazer. Então, quando a gente fala, mas o seu deputado não trouxe. A gente assume a nossa parte de não cobrar deles. E para eles é cômodo você também não cobrar. Muitas cidades cobram. Então, eles vão dar preferência às cidades que cobram, né? Então, assim, eles têm consciência também que a gente, a partir do momento que a gente entrou na política, é para cobrar eles também, entendeu? E eles estão conscientes e a gente fala muito sobre isso. E Birimbau vai ver os nossos deputados sempre aqui. A população vai ter acesso, eles são muito acessíveis, né? É um diferencial também do político de direita, que são pessoas que não não tem vaidade com a política, né? Eles são pessoas
como a gente chega e quando você senta aqui, conversa com ele, bate um bate-papo, conversa da vida, fala dos planos e eles estão ali em qualquer momento. Se não tiver agenda para um dia, tem para o outro. Então, assim, não tem aquela coisa, eu estou em Brasília, não, quando eu chegar, eu marco a data, entendeu? Eu estou em Salvador, pode vir aqui. Então, assim, são políticos realmente próximos da sociedade. Então, assim, vamos usar, e eu espero que as pessoas também, tem muita gente que voltou neles aqui, que se aproximem também de nós, mesmo que sejam politicamente no momento que não esteja com a gente, mas voltou no nosso deputado, cobre deles, porque eles têm essa consciência que precisa estar junto e que foi uma falha nossa mesmo enquanto eleitores, é que a gente não cobrou deles, entendeu? Se não então, cobrar, não. Se não cobra, eles vão para onde cidade que cobra, né? Isso é de forma geral, né? É. Mas aí quando você falou dessa questão dos meninos de a gente formar um grupo, é a diferença de quem está começando, né? Eu tenho empresa e sei, às vezes você não vai contratar, não é aquele mais técnico, aquele que tem um determinado conhecimento, mas aquele que é humilde, aquele que sabe reconhecer suas falhas, aquele que tem facilidade para trabalhar em grupo, porque muitas vezes você elege alguém que está ali, está bonzinho, que quer seu voto, mas depois, quando ela fala da questão do acesso para esses deputados, eu já vivi essa experiência. Na época que meu pai era vivo, não. Meu pai tinha, assim, uma tranquilidade de chegar, sabe? Me lembro que para falar com a ACM, com o Luiz Eduardo Magalhães, ele tinha um acesso bom. Mas depois que ele se foi, a gente teve dificuldade com isso, entendeu? Então, assim, hoje não. Hoje eu já vejo. A gente está no local, eu fui na convenção de Zé Ronaldo, o deputado viu a gente de longe, né, Mari? Foi. Acenando. Então, assim, a gente não via isso. Para você chegar a uma pessoa que, às vezes, você está lá, você já ganhou o seu deputado, isso não. Graças a Deus, a gente tem, esse pessoal tem um jovem, né, o deputado estadual, que ele é bem sacudido, entendeu? Então, assim, a gente tem essa acessibilidade. É o que eu digo com relação ao nosso grupo. É um grupo novo e sem hábitos, né, formados. Porque muitas vezes você cria Então, tudo que acontecer, como o Mari costuma dizer, gente, quem ganhar vereador aqui, o salário de vereador é de vocês. Isso quer dizer. mas o mandato vai ser nosso, porque assim a gente está ali falando, não é um grupo que ele está confiando. Imagine, você vai lá, elege, aí depois você, seu vereador está assim, sua vereadora está assim, entendeu? Então, assim, é algo que a gente quer realmente fazer com responsabilidade e fazer diferente. Né? A gente cansou dessa política, dessa velha política, onde as pessoas já estão... Tem gente que não quer votar de jeito nenhum, que já está cansado. Eu vou apostar mais... vai ser a mesma coisa. Então, a gente tem esse compromisso, né, que a gente realmente vai fazer a diferença. E eu espero, contando com apoio, com voto, né, galera? Tem que pedir o voto do povo, entendeu? Porque, para que a gente possa realmente conseguir e falar. Porque, assim, para você também tornar algo que esteja em evidência, você tem que ter representante lá. Porque por mais que você faça um grupo, tudo bem, a gente faz uma associação, tá ali com a comunidade, mas quando você tá na Câmara de Vereadores, tem um vereador lá para te representar. Tem ali para você chamar a comunidade para ir lá e cobrar junto com a gente. Entendeu? Então, assim, é muito importante esse processo da gente conseguir realmente colocar o vereador nosso. E eu espero que realmente a gente consiga. Quando o senhor me perguntou se o grupo continuava, era isso que eu ia dizer. O grupo continua sim, e a gente sempre fala que as decisões vão ser tomadas em conjunto. O vereador vai receber o salário dele, mas a gente que vai unir para dizer o que a gente quer fazer, entendeu? É muito importante essa nossa união. E, inclusive, essa nossa união tem chamado a atenção bastante, como o Neuzinha pontuou, sobre pedir voto em conjunto, não pedir voto para um só. E é tanto que, antes da gente fazer a convenção, estava tendo a aposta aí, né? Que o PL ia se unir a A, o B, o C, que não existia isso. Quando passou a convenção, que realmente as pessoas viram que nós não tivemos união e nem tivemos candidato a prefeito, o que é de gente que vem procurando a gente, perguntando, poxa, por que vocês não lançaram um candidato a prefeito? Nós estávamos esperançosos que íamos ter uma pessoa diferente para votar. Então, a gente está vendo que a gente está sendo bem aceito, né? A nossa tendência cada vez está sendo crescer mais e a gente, com fé em Deus, vai ver isso na urna. A gente vai, com fé em Deus, com a ajuda de todos vocês, a gente vai eleger
um candidato do 22. Eu estava falando aqui a questão do deputado é o seguinte, porque Conceição de Jacuípe é uma cidade diferente, ela tem dinheiro. E o problema da cidade é porque tem dinheiro. Exato. Aí o que acontece? Aí você bota tudo na mão do prefeito ou prefeita e esquece de buscar os recursos fora. Mas os recursos vêm de fora. Aí não vem. Aí você vê cidades como Amélia, está tendo muitas obras, muitas coisas, é porque os vereadores buscam deputado, porque não tem dinheiro, o prefeito não tem dinheiro, a prefeitura não tem. Coração de Maria, igualmente. Todas as obras lá é de recurso estadual federal. E aqui a gente deixa na mão do prefeito e o vereador fica fazendo o quê? Levando gente para o médico. Só. Só Em isso. nossa cidade aqui, a cidade, na verdade, em termos financeiros, né, a gente tem uma, salvo me engano, você pode dizer melhor, em torno de 20 milhões. 20 milhões por mês, né? Recurso Então, próprio. assim, a gente tem muito recurso e a gente tem um povo que é empreendedor. Se você for olhar, tem uma casinha e aquela garagem já faz um salão, é um supermercado. Tem um povo que quer, ele empreende. Ele não quer, por exemplo, eu tenho um funcionário lá na escola que vende revista, que faz outras coisas, né? Então, assim, as pessoas têm que estar sempre buscando. Então, o que a gente precisa realmente é que o gestor, seja lá quem for, não sei quem vai ganhar, que ele tenha essa visão de olhar, de realmente gerir a cidade, buscando, com esse olhar de ir buscar outros recursos, porque tem esse dinheiro, mas assim, eu não sei quais são os devidos problemas que tem, ou como é que gasta, não sei, não sou vereadora, apesar de que você tem acesso, né, a ver tudo, né? Mas assim, eu acredito também que a despesa daqui deve ser também grande, porque quanto mais você arrecada também, você mais gasta, né? Então, assim, eu acho que você tem que ter esse olhar, né, de gestão para você trazer e beneficiar também para que as pessoas que estejam ali também querem empreender. Porque o que é que está acontecendo? Está vindo muita gente de fora. A nossa cidade, eu tenho escola, eu sei, está vindo gente de várias, até de fora aqui da Bahia, entendeu? Porque a cidade está crescendo realmente. Então, a gente precisa que ter esse gestor com esse olhar, né? Esse olhar. O que eu vou fazer? Não é simplesmente ficar lá em um gabinete atendendo ou só tendo aqueles problemas, mas assim, ter essa visão, sabe? Eu acho que seria muito interessante ter um gestor empreendedor que tivesse essa visão de onde você está, o que eu posso trazer para minha cidade, entendeu? Eu já vi o depoimento de uma pessoa que quis uma vez ser candidato aqui, e ele, onde a gente estava lançando, quando eu for prefeito de Berimbau, eu vou levar isso, chegava, era uma praça, era alguma coisa interessante, eu vou levar para Berimbau, entendeu? Então, assim, você precisa ter esse olhar também, entendeu? Dá uma sugestão para quem está aí, os candidatos que estão aí, que chegarem lá, que tem essa visão, esse olhar, porque a gente quer que nossa cidade cresça, né? Ninguém quer que dê errado o projeto, a gente quer que dê certo, que a gente está aqui. Então a gente quer uma cidade melhor. Então é por isso que a gente, mais uma vez, pede voto com os nossos candidatos do 22. Candidato 22,